Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os músculos da mímica facial. E esses músculos, eles têm um papel que passa a ser bem diferenciado pelos dados estéticos que eles apresentam, como se fossem terminais de decomposição da compreensão ah, da interface sensitiva, né? É como se a gente conseguisse ver o estado das portas que modulam a sensação que é descarregada pelo cérebro a partir da sua distributiva, né? Em descargas e nervos. Então a gente tem essa face que levanta em acordo material, em acordos exteriores artificiais, ela demanda posicionamento eh, descritivo em associação. Então, por exemplo, se na sua casa tem as pessoas normais que convivem na sua casa, o seu estado muscular dessas fibras em relação com o meio vai ser muito desprovido de polaridade do que quando uma pessoa que não mora nessa casa chegar. Por exemplo, no dia que você recebe a empregada na sua casa, ou quando você recebe uma visita, existe uma contração que constringe, né? E se mantém constringida para se disportar na presença de um ser não corriqueiro, de um ser que precisa de cuidados maiores em relação a essa expressão para estar na presença deles, né? Porque existe um julgamento subjetivo. Pode ter certeza. Eu não estou inventando. Isso não é mera, né, acusação. Acontece, né? Só que o que existe nesse mundo? Existe as pessoas que trabalham com a ignorância dessa descrição. Ou seja, existem pessoas que deixam isso em descrição, não levam isso ao ambiente externo. Só que tem pessoas que percebem isso e tentam fazer levantamentos de externalidade, né, assumindo vocalizações ou até mesmo expressões que tentam levar isso à externalidade, né? Essa coisa da aurora muscular, eu diria assim, né? E e isso é muito interessante porque quando a gente fala mímica facial, os músculos, eles estão eles modulam essas portas, né? Essas portas que vão vão acessar
vão fornecer ou não a proteção para esses órgãos, essa entrada de energia para os órgãos sensitivos. Então a gente pode passar para os músculos, né? E aí a gente se apresenta para eles. O primeiro músculo que a gente vai falar é dos músculos da mímica facial, é o orbicular da boca. Ai, ai. Hum. 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 Hum.
orbicular da boca. O músculo orbicular da boca é um feixe circular de fibras musculares que circunda os lábios, agindo como esfíncter. Ele controla o fechamento da boca, a projeção dos lábios, como ao fazer bico ou mandar beijo, e atua na fonação e na expressão facial. O orbicular da boca não se prende diretamente aos ossos, mas sim à pele e a outros músculos ao redor da região bucal.
Para uma compreensão profunda, ele se divide funcionalmente em partes labial e marginal.
O músculo orbicular da boca é um músculo circular que envolve toda a região dos lábios, atuando como um esfíncter. Ele é o principal responsável por fechar a boca, comprimir os lábios contra os dentes e projetá-los para frente, permitindo movimentos como mandar beijos, assobiar e soprar. Então percebam que até mesmo os movimentos desses músculos ganham características que são destituídas do ato de movimento muscular, né? Por exemplo, o beijo, né? O beijo está ligado a um senso de moral, a uma descrição subjetiva, né? Então é como se fosse uma expressão artística, como se a face fosse um palco de, de ciência, né? De dados, de reações, de química, de física, de matemática, até de português. Localização e estrutura. Não, isso aqui eu vou pular porque isso a gente ainda vai ter muito tempo para estudar essas outras nuances. Então, esse é o músculo orbicular da boca, né? Então, percebe que ele é um músculo que funciona como um esfíncter, né? O próximo músculo que a gente vai ver é o bucinador. Seria esse músculo aqui, ó. O músculo bucinador é o principal componente da bochecha. Localizado na lateral da face, ele é essencial para comprimir as bochechas contra os dentes, enviando mordidas acidentais. E atua ativamente na mastigação, sucção, controle do ar para soprar e assobiar, além da expressão facial. Então esse músculo ele está atuando em vários segmentos das nossas dependências, né? Mastigação, sucção, controle de ar. É um eixo bastante importante. O músculo levantador do lábio superior é um par de músculos faciais triangulares e curtos. Ele se origina na maxila, próximo à margem inferior da órbita, e se insere na pele do lábio superior. Sua função principal é elevar e everter, virar para fora, o lábio superior.
o que é fundamental para expressões faciais de tristeza ou seriedade, além de expor os dentes. Ele trabalha em sinergia com outros músculos bucolabiais, como o zigomático menor e o levantador do lábio superior e da asa do nariz para criar movimentos complexos durante a fala e o sorriso. Então a gente tem como desenvolver a complexidade mecânica do movimento muscular e elevar ou deformar a energia que emana de nós a partir das descargas de uma maneira mais próxima daquilo que a gente deseja elevar, né? A gente deforma de uma certa forma buscando um objetivo de ataque, né? Ou seja, um objetivo de carregar as outras pessoas com a nossa decomposição. E isso é uma estratégia humana, né? É como se fosse a arte da inteligência subestendida na comunicação que é feita pelo espírito, né? Ou pela reprodução da energia que escapa de nós a partir da semelhança. É como muitos animais fazem para entender, a partir da energia de absorção, né? Tudo que faz em um corpo pode ser feito no outro a partir da decomposição escalada. Então essa é a verdadeira linguagem que a gente tenta descobrir pela ação cristã, né, de Cristo, de escrito, né, ou descrição, e até mesmo quando a gente tenta descrever as expressões de tristeza ou de felicidade, a gente está assumindo uma certa relativização da energia em associação a um vínculo de expectativa, né? É o que acontece com essa dependência, né, de receptores. Então esse é o levantador do lábio superior. Músculo levantador do lábio superior. Não, esse aqui. Peraí, talvez tenha uma imagem melhor. Essa imagem é melhor. Certo. É. Esse aqui é o levantador do lábio superior e da asa do nariz, que é diferente. Nesse caso, sua fixação e característica estende-se do processo frontal da maxila, aqui ó, processo frontal da maxila, até a pele da asa do nariz e do lábio superior. Aqui, lábio superior e asa do nariz. Sua inervação é a porção motora cutânea e terminal do nervo facial. E sua função, né, a sua ação, ele eleva e everte o lábio superior e dilata as narinas. Né? Quando a gente fala assim, ó, é o levantador do lábio superior e da asa do nariz. O levantador do lábio superior, que é aquele outro, ele
Ele vai apenas levar o lábio superior mesmo. Esse aqui é o músculo depressor do lábio inferior. Ele fica localizado bem aqui. Ele se estende desde a linha oblíqua da mandíbula e vai se fixar na pele do lábio inferior, mais medialmente em relação ao ângulo da boca. Linha oblíqua da mandíbula aqui. E se fixa na pele do lábio inferior, mais medialmente em relação ao ângulo da boca aqui, ó. E a ação dele, ele é capaz de deprimir o lábio inferior. Ele consegue deprimir aqui esse lábio inferior, relaxar, né? Se comprime com outros músculos. Agora, quando você fizer algum movimento com o lábio inferior, você pode lembrar que existe o músculo depressor do lábio inferior. E ele ajuda ele comprime com outros músculos. Ele se comprime com outros músculos, além de relaxar o lábio inferior. O próximo músculo é o músculo mentual. Esse daqui, ó. Ele se origina na região do mento, que é essa região aqui inferior, e se desloca lateralmente para se inserir na pele do lábio inferior, localizado entre os dois músculos depressores do lábio inferior, né, que é aquele outro músculo que a gente viu anteriormente. Ele vai elevar a pele do mento, fazendo protusão do lábio inferior, que é o outro músculo, e esse lábio inferior aqui. Então ele faz assim, ó. E aí, ele consegue ajudar também na modulação da fonação, né, da fala. O músculo risório, a posição bem transversa, né, que é na posição transversa aqui da face, vai desde a fáscia do masseter e vai se fixar na pele do ângulo da boca. Então daqui até aqui, ó. Fáscia do masseter até o ângulo da boca aqui. A ação dele vai ser capaz de tracionar as comissuras labiais para a lateral. Aquele sorrisão, né? Sorriso sem mostrar os dentes. Então ele faz assim, ó. Esse é
Músculo risório. Estranho, né? Esse site Kenhub não ter registro, né? Ângelo. Não, não é isso, não. Uhum. Engraçado. Esse músculo não tem imagem aqui. Levantador do ângulo da boca. É um músculo que fica mais ou menos aqui, ó. Nesse lugar onde tá a setinha aqui, ó. Ele eleva o ângulo da boca. Mas não tem ele aqui. Mas saibam que existe o levantador do ângulo da boca que fica nessa região. Vamos ver o depressor do ângulo da boca. Se tem, né? Aqui, ó. Esse aqui já é o depressor do ângulo da boca. Ele se fixa inferiormente à mandíbula e se fixa superiormente à pele da região do ângulo da boca. Ele vai realizar a depressão do ângulo da boca. Angústia, tristeza. Então, esse depressor do ângulo da boca é o que está ligado ao sinal facial, à mímica facial de angústia e tristeza. Então, impulsivamente, quando a gente é levado exteriormente a raciocinar assim, é inervado esse músculo, ele é inervado. O nosso cérebro, ele deposita sinais elétricos nesse músculo. Então agora você pode pensar que os sinais elétricos do lado externo do seu organismo depositam em você esse tipo de excitação muscular. E isso faz de você momentaneamente um ser tipificado, né? Um ser feliz, triste, bem, mal e tal. Então, o próximo músculo é o zigomático. Sobre o músculo zigomático, a gente tem um menor e um maior. O zigomático menor pode não existir. Sai da região mais anterior do osso zigomático e vai até a pele do lábio superior.
Aqui, ó. Esse azul aqui. O zigomático maior, mais constante e desenvolvido, sai da região mais lateral e posterior do osso zigomático e vai até a região da pele do lábio superior, mais próxima ao ângulo da boca. A sua ação: o menor ele eleva o lábio superior lateralmente e o maior traciona superolateralmente o ângulo da boca. Participam da ação do sorriso franco. Aquele sorriso meio mostrando os dentes da frente, né? Sorriso franco. Esse é o músculo zigomático. O próximo músculo que a gente vai falar é o músculo nasal. Ele possui duas porções, uma alar, abaixo e lateral das as narinas, e uma transversa sobre o dorso do nariz. A transversa se origina na maxila, se fixa em um tendão central no dorso do nariz. A alar também se origina na maxila e se fixa por baixo da região da asa do nariz, entre a asa e a região mais profunda da face. A ação é o alar, a face alar dilata as narinas e a transversa comprime as narinas. Então é como se fosse um balão muscular que funciona em ritmo de respiração, né? Então, ó, aqui, ó, quando você puxa o ar, a face a face transversa comprime as narinas e a alar abre. Quando você solta o ar pelo nariz, acontece o contrário, né? Hum. Esse músculo se chama prócero. Ele está relacionado com a região do nariz, fixa-se ao osso nasal e vai até a pele da região acima do supercílio. Se localiza na região da glabela. Quando se contrai, vai tracionar essa pele inferior da região frontal para baixo
e para medial, produzindo pregas transversais acima do osso nasal, expressões de dor e raiva. Então, esse é o prócero, grosseiro, prócero, né? Lembra de grosseria, né? O prócero, dor e raiva. Aqui a gente tem outro músculo difícil de localizar a imagem, né? Como é um músculo, ele estaria bem aqui, ó. Bem na pontinha aqui do nariz, mais ou menos, ó. Abaixo desse daqui, ó. Aqui assim, ó. Esse depressor do septo nasal, ele vai fazer o tracionamento inferior do nariz, também participa da dilatação das narinas. Agora um músculo muito, mas muito expressivo é o orbicular do olho. Né? Ele protege o olho da luz intensa e de lesões. Né? Fecha o olho, protege contra lesões, une as pálpebras levemente no piscar e no sono, fecha os olhos fortemente, conduzindo a lágrima para o ângulo medial do olho. Então são músculos que atuam diretamente nessa região, né, oferecendo os suportes necessários, né, como se fosse uma segurança dos olhos. Eu acho que esse aqui também não vai ter, né? Ah, tem. O corrugador do supercílio traciona medialmente e caudamente as sobrancelhas, pregas verticais na região entre as sobrancelhas. Então ele traz para cá a sobrancelha e para baixo. Esse é o corrugador do supercílio. Os músculos auriculares vão ser três, né? Vamos ver se eu acho a imagem dos três juntos. Tá vendo? Tem um é esse. Esse aqui é o posterior. A gente vai ter o anterior e o superior. Que no caso, esse aqui é o superior.
Aqui dá pra ver, ó. Deixa eu carregar a imagem. Aqui também dá pra ver, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o anterior, superior e posterior. Tá vendo? O anterior origina na região do arco zigomático e se fixa na orelha. O superior se origina na fáscia temporal e se fixa na orelha, e o posterior se origina no osso temporal e se fixa na orelha. Eles são capazes de movimentar o pavilhão auricular, a orelha externa. O anterior ele movimenta a orelha para frente, o superior movimenta a orelha para cima e o posterior movimenta a orelha para trás. E eles vão movimentar esse pavilhão auricular aqui de forma muito coerente com as ondas mecânicas que fazem processo no pavilhão auricular interno, né? Os ossículos, o labirinto. Muito interessante, né? Como se fosse uma antena e os serviçais dessa antena, né? A segurança dessa antena, né? Por isso que todos têm o seu valor. Músculo occipitofrontal. Esse aqui é o último músculo occipitofrontal. Ele possui dois ventres unidos pela gálea aponeurótica. Estende-se da protuberância occipital externa e linha nucal superior até a pele do supercílio. Olha só que bacana. Esse músculo ele tensiona a gálea, elevando as sobrancelhas, formando pregas horizontais na testa, ele expressa a tensão. Então, quando alguém está prestando atenção em você, é o occipito frontal que está sendo está recebendo um depósito de energia, né? De impulso nervoso. Então é muito interessante, né? Porque com o passar dos anos, além da educação em relacionado a terminologias médicas avançar, vários termos que são auxiliares dessa ciência, né, que servem para decompor o todo, que representa o poder dessa separação, dão para nós um mapa de consciência em relação às atividades, aos dados de corrente num corpo. E todos os músculos, eles são alicerces que asseguram o corpo de se manter saudável, né? Quando o cérebro ele recebe energia externas a partir dos estímulos, na verdade o cérebro ele recebe energia do sangue, e essa energia ela é descarregada a partir da movimentação e que bombeia sangue para as regiões a partir do cérebro. Então, o cérebro que decide qual
região será bombeada, né? O que é muito interessante. E ele decide isso a partir de um cálculo de processos exteriores. Esses processos exteriores estão coligados com o nosso organismo, com a nossa fisiologia, porque a gente é dependente desse meio para ter aquilo que a gente chama de vida, ou funcionamento do espírito em associação desses eventos, né, que hoje são coordenados e podem se tornar históricos ou histórias para comemorarmos, né? Mas acontece que isso é isso são consequências de organização humana que dão enfatizações para que a gente ahn, se remedie na variabilidade de sensações que a gente tem, né, para sentir e dessentir, né, inervar e desinervar, para a gente se manter o máximo estável possível dentro dessa aliação, né, dessa alinhação, né, que é a linha de energia com o corpo. Então é muito interessante, né? Esses a gente já completou então essa apostila que eu tenho aqui de músculos, né? Então a gente viu basicamente todos os músculos estriados esqueléticos, né? Falta para nós vermos os músculos lisos e os estriados lisos, né? E aí a gente começa a ganhar mais condicionamento científico em relação aos eventos que estão ligados a esses músculos, né? Ou seja, aos processos da vida. E é isso. No próximo vídeo, então, a gente faz revisões sobre os nomes para fixá-los melhor e depois a gente passa para os outros músculos. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!